Hoje é dia de explorar a grande maravilha do Império Bizantino. Oi, aqui é Daniel e eu estou em Istambul, na Turquia, e hoje eu vou visitar a Hagia Sophia. Bom dia! Hoje é dia da gente explorar essa maravilha aqui do Império Bizantino. Esse é o Hagia Sophia. Já foi uma igreja, depois uma mesquita e hoje é um museu. Existiram aqui nesse lugar pelo menos duas outras igrejas e a segunda delas foi destruída num grande protesto que teve aqui e lá no século VI. E o Justiniano, o imperador, ele aproveita a oportunidade para construir algo que seria impensável para a época por conta da proporção, do tamanho dessa igreja. Mas ele aproveita esse espaço que era super valorizado e manda construir a Hagia Sophia. E essa cúpula foi a maior do mundo até Brunelleschi, lá no período da Renascença, construir a dele em Florença. Essa igreja também funcionou como uma igreja cristã ortodoxa durante quase 1000 anos. E lá pelo século XV, quando os otomanos capturam Constantinopla, o sultão fica tão maravilhado com a construção que resolve transformar ela numa mesquita. E essa construção acaba influenciando outras mesquitas que foram construídas por aqui em termos de arquitetura. Então você vê muitas semelhanças em mesquitas que vieram mais tarde, justamente por essa ter virado a primeira mesquita daqui, da até então Constantinopla. Normalmente a fila para entrar aqui anda rápido, mas se você tiver problema, você ainda tem a opção de comprar via internet e depois você entrar direto. Ou a fila também é grande para comprar com dinheiro. E ali tem umas máquinas que você pode usar o cartão de crédito. Então, se você tiver cartão de crédito é mais rápido, porque normalmente as filas para a máquina do cartão praticamente não tem. A fila mesmo tá para pagar com dinheiro, que a maioria do pessoal vai. Então, se você quiser entrar mais rápido, pode ser uma opção. Como muitas mesquitas por aqui, você vai ver que elas têm fontes. E essa aqui foi construída já pelo século XVIII, pelos otomanos. A ideia das fontes nas mesquitas é servir para o processo de purificação, um processo de limpeza, que todos antes de rezar, entrar na mesquita para fazer sua oração, eles passam. Então lavam os pés, lavam as mãos, o rosto, e aí sim, eles estão prontos para entrar na mesquita e começar as suas orações. Aqui, antes de entrar, tem uma placa escrita em árabe que quer dizer mais ou menos o seguinte: Constantinopla com certeza será invadida, abençoado seja o comandante que vai invadi-la e suas tropas. Isso, teoricamente, é uma frase do Mohammed, um dos profetas islâmicos, e ele teria dito isso muito tempo atrás, na época que Constantinopla ainda era cristã e governava várias regiões aqui pelo entorno. Se foi previsão ou sorte, não sei, mas 8 séculos depois aconteceu. Ali em cima da porta tem um mosaico do século XI, um dos que sobreviveram à época de iconoclastia, que foi um momento que destruíram vários ídolos e imagens por aqui. E esse mosaico aí, ele também meio que virou moda nas igrejas ortodoxas, porque ele representava sempre o patrono da igreja, então costuma ter isso nas igrejas ortodoxas. E ali você vê no meio Maria e Jesus. Na direita é o Constantino, o imperador, entregando a cidade de Constantinopla, simbolizada pelos muros. E à esquerda é o Justiniano entregando a Hagia Sophia, que, se você reparar, era diferente do que é hoje. Não tem os minaretes e em cima tem uma cruz. Agora, se estiver cansada de olhar para cima, você pode virar aqui e ver o reflexo dela mais baixo. O período de iconoclastia aqui aconteceu mais ou menos pelo século VIII e foi um período que as pessoas acreditavam que a imagem de pessoas, né, do ser humano, poderia tirar o foco, poderia se tornar um ídolo e tirar o foco do verdadeiro Deus
e da religião como um todo. Então, durante esse período foi abolido. Então, todas as imagens que já existiam acabaram sendo destruídas em vários lugares. Aqui, por exemplo, esse teto, ele é um mosaico da época do Justiniano. Então, da época que foi construída aqui até então a igreja. E é incrível, e ele sobreviveu porque ele não tem imagem de nada. Ele só são alguns padrões geométricos e alguns motivos florais. Então, é original. O tamanho dessa porta aqui é chamada Porta do Imperador. Só abria para ele, na verdade, só o imperador passava. Repara que ali em cima tem alguns ganchos que serviam para colocar uma cortina de couro, que em muitos casos ainda é usado em algumas mesquitas hoje em dia. Agora repara lá em cima, ali aquele mosaico tem Jesus e o imperador Léo VI, conhecido como o Sábio. Só que, além do seu intelecto, ele também era reconhecido por múltiplos casamentos. As 3 primeiras esposas dele acabaram não gerando filho e morreram. Mais tarde ele acabou se casando com uma das amantes e teve filho com ela, mas isso gerou um escândalo. E inclusive o padre chegou a excomungar ele. E ele ficou proibido de assistir as missas aí. Esse é inclusive o motivo dessa imagem. Ele está ali pedindo perdão pelos erros que ele cometeu. Esse mosaico aí, os otomanos acabaram cobrindo ele com gesso, como muitos outros mosaicos aqui da Hagia Sophia. E esse aqui específico só foi redescoberto lá na década de 1930. Das coisas que chamam bastante atenção aqui também estão esses medalhões feitos de madeira e couro e por especialistas na arte da caligrafia islâmica. São 8 no total e eles têm o nome de profetas e califas. E esses 2 específicos aqui, esse da direita quer dizer Alá e o da esquerda, Mohammed, um dos profetas. Conforme eu expliquei no vídeo da Mesquita Azul, esse aqui é um mimber, uma espécie de púlpito que o imã usa para dar os seus sermões. E só que é uma escada, só que ele nunca vai até lá em cima. Que lá em cima seria uma questão de respeito, porque só o Mohammed poderia ficar lá em cima. E só porque tem algumas pessoas também perguntando, quando eu falo Mohammed, mais aportuguesado seria o Maomé. Então é a mesma pessoa, só para ficar claro. Repara aqui, esse é o altar. E se você notar direitinho, comparar com as janelas, você vai ver que ele está um pouco fora de centro. Ele está mais ali para a direita. Isso porque é preciso lembrar que isso aqui antes era uma igreja cristã. E o altar, a princípio, tinha sido construído virado para a direção de Jerusalém. Quando os otomanos chegaram, eles viram que não estava na direção de Meca como deveria estar e alteraram o lugar. Ele é em cima um mosaico dourado de Jesus e Maria, que se acredita ser o mais antigo aqui, porque provavelmente foi o primeiro depois do período de iconoclastia daqui. Aqui dentro, de repente, você pode estranhar uma fila para botar o dedo dentro de uma das colunas. Essa é a coluna de São Gregório, que acreditam a ele alguns milagres e tal, entre eles curar problemas de visão, infertilidade e uma série de outros males. E a ideia é o seguinte, dizem que se você botar seu dedo ali e ele sair úmido, é porque você vai ter a sua cura, né? Seu pedido vai ser atendido.
E a melhor forma de fazer isso, segundo os especialistas, é colocar o polegar e rodar 360 graus ali para tentar realmente sair com ele de alguma forma úmido dali. No segundo andar, que tem alguns dos mosaicos mais interessantes, e se você reparar não tem escadas e sim rampas. Isso porque os poderosos eram levados lá para cima de cavalo e assim facilitava a subida. Um dos maiores mosaicos aqui também é um dos mais espetaculares. Ele foi feito lá pelo século XIII ou XIV e muitas partes já se foram, mas o que sobrou tem detalhes espetaculares, repara só. A Hagia Sofia, sem dúvida, foi a grande realização do Império Bizantino. E não é à toa que ela está aqui até hoje para a gente apreciar essa maravilha toda. Não deixa de entrar lá em goeuropa.com.br/Eurotrip e baixar um e-book gratuito para te ajudar a viajar mais e melhor. E eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.